Bom dia, o meu nome é Joana Ramalho, sou médica internista e intensivista, trabalho no Serviço de Cuidados Intensivos do Centro Hospitalar Universitário do Porto e hoje irei apresentar-vos um tema que versa a estratégia de vigilância e controle tensional no AVC agudo. Iremos fazer uma passagem por estes subtemas, nomeadamente qual é a importância da temática, qual é a evidência científica atual, quais são as recomendações vigentes, qual será a melhor estratégia terapêutica e, no fim, uma mensagem final. Então, qual é a importância deste tema? Nós sabemos que a hipertensão arterial é um fenómeno comum nos doentes com AVC agudo, que ronda cerca dos 75% dos doentes. Todavia, existe uma tendência à normalização nos dias subsequentes, na maior parte dos doentes. São vários os fatores predisponentes para que isto aconteça, nomeadamente a presença de hipertensão arterial prévia, o próprio stress motivado pela hospitalização, a ativação neuroendócrina e a existência de complicações que podem surgir nesta fase, nomeadamente a retenção urinária, náuseas, dor, mesmo hipertensão intracraniana. Então, perante isto, será que devemos tratar ou não tratar a hipertensão arterial aguda na fase aguda do AVC? Há dados epidemiológicos que apontam que a hipertensão arterial está associada a um pior prognóstico no AVC, nomeadamente no AVC isquémico, associa-se a uma recidiva precoce, aumento do risco de transformação hemorrágica, aumento do edema cerebral, e na hemorragia intracerebral também está associada à expansão do hematoma e o pior prognóstico funcional. Todavia, a patofisiologia parece-nos apontar numa direção oposta. Nós sabemos que existe uma disfunção na autorregulação do fluxo sanguíneo na zona de penumbra cerebral, que passa a estar dependente da perfusão nesta zona da pressão arterial, pelo que o tratamento de hipertensão poderia se mostrar deletério nesta fase, agravando a extensão do infarto. Então, qual a evidência científica que nos poderá permitir responder a esta questão? Os estudos clínicos nesta área randomizados são limitados, a maior parte tem resultados neutros ou mesmo dispares, e por isso parece haver alguma dificuldade na resposta à questão, apesar de haver um grande esforço de investigação nesta área. Várias vertentes, quando pesquisamos a evidência científica deste tema. Primeiro, pelo tipo de AVC, sendo ele isquémico ou hemorrágico, também de alguns ensaios que versam intervenções específicas, nomeadamente no AVC isquémico, como a trombólise e trombectomia, outros que versam o tempo que decorre entre o início dos sintomas e a intervenção terapêutica, e mesmo também outros que abordam as classes dos vários antihipertensores. Então, falando um pouquinho do AVC isquémico, nos doentes que não fazem terapêutica de reperfusão, são vários os estudos disponíveis, como poderemos ver nesta listagem que vos apresento. A maior parte deles tem realmente resultados neutros, outros têm resultados negativos em alguns outcomes funcionais e em algumas análises de subgrupo, ou mesmo post-hoc, podem até mostrar alguns resultados positivos. Todavia, a European Stroke Organization fez uma meta-análise com todos estes estudos que vêm listados aqui e concluiu que não existe realmente benefício no tratamento da pressão arterial no que diz respeito à mortalidade aos 3 e aos 6 meses e também no que diz respeito aos outcomes funcionais aos 3 e aos 6 meses também. Quando avaliamos o doente com AVC isquémico submetido a trombólise endovenosa, apresento-vos dois estudos. O primeiro, o Enchanted, publicado em 2019, em que nos aponta que a descida intensiva dos valores de tensão arterial nas primeiras 72 horas é segura, com redução do risco de transformação hemorrágica, mas quando comparado com o grupo de doentes que foram tratados com os valores recomendados nas guidelines, não houve realmente melhoria dos outcomes clínicos. O outro estudo que vos trago é o ENOS, publicado em 2015. É um estudo que engloba tanto doentes com AVC isquémico como com AVC hemorrágico. Todavia, foi feita uma análise de um subgrupo de 425 doentes que apresentavam AVC isquémico, pressão arterial elevada e que tinham sido tratados com autoplase IV. E comparando este subgrupo de doentes tratados com nitrato transdénico versus não tratamento, também não houve melhoria nos outcomes funcionais. Assim sendo,
Os vários estudos observacionais sugerem que a hipertensão antes e durante a trombólise relaciona-se com eventos clínicos adversos, mas realmente não há estudos randomizados que suportem as recomendações de valores tensionais neste contexto. E por isso acabou por se adotar os valores usados nos RCTs da trombólise e endovenosa, tendo em conta que não havia um valor ideal de pressão arterial apontado pelos estudos randomizados. Quando avaliamos a trombectomia mecânica, a evidência também é escassa. Mais uma vez, os dados observacionais associam tanto valores tensionais elevados como a variabilidade da pressão arterial sistólica, bem como a hipotensão, a piores outcomes clínicos e imagiológicos nestes doentes. Nos vários RCTs que mostraram benefício da trombectomia mecânica, que saliento estes que têm aqui o Ribasco, Swift Prime, Extend, Trace, Master, Clean Down, todos eles usaram cutoffs de exclusão para a pressão arterial a superior a 185 110 e por isso, não havendo outros dados disponíveis, considera-se razoável a utilização desse valor tensional. Um apontamento para o pós-reperfusão. O BP-Target, um estudo publicado em 2021 na Lancet Neurology, em que aponta que pressões arteriais entre os 100 e 130 após reperfusão com recanalização completa, TC2B3, não reduziu as taxas de hemorragia intraparenquimatosa, nem melhorou o prognóstico funcional quando comparado com o grupo com a tensão arterial entre 130 e 185. Assim sendo, existem alguns dados de alguns protocolos que apontam para uma pressão arterial ideal no pós-trombectomia com reperfusão completa entre 140 e 150, mas na realidade ainda não se conseguiu estabelecer qual a pressão arterial ideal. Existem alguns estudos a decorrer, o BEST-2, o DETECT 202 e o OPTIMAL-BP, que poderão eventualmente nos responder a esta questão. Quando abordamos a hemorragia intracerebral aguda, passa-se um pouco a mesma coisa que se passava no AVC isquémico. São vários os estudos, a maior parte deles com resultados de não benefício, outros que mostram algum benefício em outcomes funcionais, particularmente aqueles ensaios em que a descida da pressão arterial foi precoce, mas em outros também com alguns dados negativos. Foi realizada também uma meta-análise nas guidelines da European Stroke Organization e que permitiu perceber que não existia benefício no que diz respeito à mortalidade aos 3-6 meses e também a um bom outcome funcional. Contudo, quando se avaliava os vários estudos no que diz respeito ao timing de intervenção, percebeu-se que nos estudos em que a intervenção era feita até às 6 horas, havia uma melhoria no que diz respeito ao hematoma, à expansão do hematoma. Nós sabemos que a expansão do hematoma é um preditor independente de eventos funcionais adversos na hemorragia intracerebral, mas se isto acontece, então por que será que não se traduziu em benefício clínico? Apontam-se vários fatores, nomeadamente o fato de a expansão do hematoma ser mais frequente nas primeiras horas pós-ictus, primeiras 3 horas, e a maior parte destes estudos ronda a média de atingimento de pressão arterial à volta das 5 horas e meia, 6 horas. O volume do hematoma também é importante para os outcomes funcionais nestes estudos, os hematomas de pequeno volume, e também sabemos que o outcome funcional não depende unicamente do controle da pressão arterial, mas também de outros fatores, nomeadamente os bons cuidados neurocríticos, a localização do hematoma, e por isso tudo isto pode ter diluído nestes estudos a melhoria dos outcomes funcionais. No que diz respeito à terapêutica antihipertensora do domicílio, será que devemos manter ou suspender? A compliance da terapêutica antihipertensora é baixa habitualmente e por isso, ao mantermos a terapêutica, pode na realidade significar que é um súbito recomeço e haver uma diminuição abrupta da pressão arterial, com os efeitos maléficos que isso pode acarretar. 2 estudos também nesta área. COSAX, que foi publicado em 2010,
e que não houve diferença entre os grupos no que diz respeito à avaliação de dependência, morte às 2 semanas e mortalidade aos 6 meses, e o ENOS, mais uma vez, em que também não houve diferença entre os autocampos funcionais e mortalidade aos 90 dias nos dois grupos de avaliação. Assim sendo, não havendo evidência de diferença entre os grupos nos estudos disponíveis, não parece haver uma segurança no que diz respeito a fazer recomendações sobre manter ou suspender. Sabemos, contudo, que é necessário, em alguns casos, tratamento antihipertensor e, por isso, a escolha pelo tratamento domiciliário até pode ser mais benéfico, de forma a garantir uma maior estabilidade para o doente. Sabemos que a via de administração oral muitas vezes não está disponível na fase aguda, tendo em conta a disfagia, a diminuição do grau de consciência, e tudo isso tem que ser equacionado quando decidimos manter a terapêutica. Quais são as recomendações então atuais? Duas guidelines em que me baseei, uma da European Stroke Organization, publicada em 2021, e outra das guidelines americanas, publicadas, um update em 2019. É primordial cuidar das causas tratáveis e, em algumas situações, é também adequada a descida imediata da pressão arterial, nomeadamente na pré-eclâmpsia, disseção aórtica na insuficiência cardíaca aguda, e por isso estes são os principais alvos iniciais. Quando falamos do AVC isquémico, então temos que abordar toda a panóplia da fase aguda do AVC. Se for um doente que não é candidato a trombólise endovenosa nem a trombectomia, então apenas devemos baixar a pressão arterial, caso não entre nas categorias prévias que falamos, se a tensão arterial for superior a 220/110, tendo em atenção que a redução nunca deverá ser superior a 15% nas primeiras 24 horas. Caso haja hipovolemia ou hipotensão, ela também deverá ser corrigida rapidamente. Se o doente é candidato a trombólise endovenosa, então, antes de avançar para a trombólise, a pressão arterial deverá estar abaixo dos 185/110 e durante a trombólise abaixo dos 180/105. Se for candidato a trombectomia, durante a trombectomia deverá ter valores inferiores a 180/105, deve-se evitar descidas bruscas da pressão arterial e deve-se evitar descidas acentuadas, nomeadamente abaixo dos 130. Isto nas primeiras 24 horas. Durante o internamento, e se caso haja uma estabilidade clínica, se permanecerem valores superiores a 140/90, então devemos apostar numa redução desses valores tensionais até atingirmos um valor adequado, normal, para o nosso doente. No que diz respeito à monitorização da pressão arterial, as guidelines americanas advogam que nos AVCs isquémicos pós-terapêutica de reperfusão deverá ser monitorizada a pressão arterial de 15 em 15 minutos nas primeiras 2 horas, meia hora nas 6 horas seguintes e de hora a hora nas próximas 16 horas, isto completando as 24 horas. É um esquema apontado por eles e acho que poderá também se adotar no tipo de doentes com maior instabilidade. Na hemorragia intracerebral, quais são as recomendações? As recomendações americanas de 2015 advogam que descer a pressão arterial abaixo de 140 é seguro e melhor alguns autocampos funcionais, e por isso consideram que se deve descer a pressão arterial nos casos de hipertensão arterial acima dos 150 milímetros de mercúrio, que não tenham contraindicações ao tratamento agudo da hipertensão arterial. No que diz respeito às guidelines europeias, também advogam que se deve descer a pressão arterial abaixo de 140 milímetros de mercúrio, principalmente na hemorragia cerebral hiperaguda, com menos de 6 horas de evolução, e deve-se tentar manter uma pressão arterial sistólica acima dos 110, de forma a evitar descidas acentuadas e mesmo hipotensão. Qual é a estratégia terapêutica? Bom, a estratégia terapêutica ideal, isso, o fármaco ideal, seria um que tivesse ação rápida e curta, protegendo o tratamento excessivo. Seria um fármaco com uma perfusão fácil de manusear, de titular, que permitisse uma suspensão, de forma a aferir a necessidade de manutenção ou não da terapêutica. E sabemos que o fármaco oral poderá não ser eventualmente o ideal, tendo em conta que a deglutição pode estar comprometida, bem como a absorção oral. Então, que medicação usar? As guidelines americanas
acabam por recomendar alguns fármacos, mas o que é particularmente importante é evitar descidas abruptas da pressão arterial. Lanço aqui alguns exemplos, como o labetalol, a nitroglicerina, o captopril, mas deve ser utilizado o fármaco que mais se adequa ao perfil do doente em questão. Por isso, terminando a apresentação, o controle tensional no AVC é um debate controverso que já tem mais de 30 anos de evolução e, na realidade, a evidência científica não é robusta o suficiente para nos responder às questões que nós queríamos ver respondidas sobre tratar ou não tratar e qual a pressão arterial ideal nas diferentes fases. O benefício de uma diminuição ativa e acentuada da pressão arterial no AVC isquémico, de uma forma generalizada, parece não ser o mais adequado. Na hemorragia intracerebral parece ser segura a descida da pressão arterial, particularmente na fase hiperaguda, mas mais do que valores estáticos, provavelmente uma estratégia mais personalizada, respeitando as diferentes características do indivíduo, poderá ser o mais acertado, e creio que a evidência científica poderá caminhar nesse sentido e dar-nos respostas mais adequadas também. E é tudo. Muito obrigada.